Vamos abrir no livro dos Salmos, no Salmo 137, e eu oro a Deus para que hoje Deus fale às nossas almas, para que hoje o Senhor ministre de uma forma especial aos nossos corações. Salmo 137, e o Salmo diz: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma especial. Pedimos que o Teu Espírito Santo ministre de uma forma especial as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que todos aqueles que trabalham de alguma forma no Teu reino, na Tua obra, na Tua seara, sejam edificados. Senhor, aqueles que por algum motivo estão cansados daquilo que tem feito pelo Teu reino, pela Tua obra, que o Senhor revigore as forças, que o Senhor restaure, que o Senhor ministre, ó Deus, de uma forma especial. Nossos corações saiam daqui, ó Deus, restaurados, ministrados. Senhor, que nossos corações sejam inundados pelo bálsamo do Teu Espírito, alegrados em Ti, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Talvez esse é um dos salmos mais tristes da Bíblia Sagrada, e você vai saber o porquê. Esse texto fala de uma depressão espiritual, existencial, de todo o povo de Israel, de todo o povo de Deus, enquanto estavam no cativeiro babilônico. A gloriosa cidade de Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída por Nabucodonosor. Mesmo você que não conhece muito bem a história, mas já ouviu falar de Nabucodonosor, o exército babilônico, invadindo Jerusalém, invadindo Judá e levando cativos os jovens. 586 a.C. isso acontece. E foi um cerco doloroso. Os jovens foram transpassados ao fio da espada. Os mais inteligentes e hábeis para o trabalho foram escravizados, levados para a Babilônia. As crianças esmagadas contra as pedras. Os que morreram à espada, diz um texto bíblico, que foram mais felizes do que os que ficaram no cerco e morreram de fome. Os que tentavam escapar eram encurralados no lado de fora por um outro pequeno exército de edomitas, os descendentes de Esaú, que ficavam torcendo para que os babilônicos arrasassem Jerusalém e gritavam: esmaguem Jerusalém, esmaguem, invadam Jerusalém. E o povo viveu o cativeiro de 70 anos, era uma prisão nacional, mas é interessante que em 70 anos eles não esqueceram uma tragédia, e por isso diz a Bíblia que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, isto é, penduraram a adoração no salgueiro por 70 anos, 70 anos sem adorar, 70 anos sem buscar a Deus, 70 anos sem uma expressão de alegria, 70 anos sem cantar os cânticos de Sião. E eles ficavam relembrando o passado, doentes emocionalmente, doentes existencialmente, estavam desterrados, e essa dor eles viviam como que dia após dia, por 7 décadas.
vão fazendo incursões ao passado, aos corredores sombrios dessa história e lembrando detalhes do dia em que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos. Vão alimentando a amargura, vão alimentando o desejo de vingança. Essa é a figura que ilustra com detalhes a vida de muitas pessoas. A crise no casamento foi há 8 anos e meio atrás. E alguém está lembrando, olha, eu lembro certinho, você disse isso contra mim naquele dia, às 19h42, e eu não esqueço. É a tratativa com os traumas. A linha do tempo não apaga traumas do passado. Às vezes ela apenas mascara. E as pessoas dizem, vai passar, o tempo apaga, o tempo não apaga. Por vezes o tempo, a linha do tempo nem conta nesses tratamentos da psicologia. A perda de um querido foi há 7, 8 anos atrás, e a pessoa estacionou no luto e não consegue sair, não consegue viver novamente. A briga com o pai foi há 5 anos atrás, e a amargura continua, e aí se perde a doçura da vida, o coração fica amargo, azedo, fechado, desconfiado. As circunstâncias passam a ditar as emoções, e as emoções passam a controlar os relacionamentos, e até mesmo o relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão trincadas no seu relacionamento com Deus, porque não conseguiram superar, não conseguiram tirar as harpas dos salgueiros e voltar a adorar a Deus. E Deus está nos trazendo hoje aqui para falar aos nossos corações em alto e bom som que há bálsamo de cura para a alma, que Deus nessa noite pode fazer com que você tire as harpas do salgueiro e volte a adorar ao Senhor com alegria, volte aos cânticos de Sião, volte a adorar ao Senhor com o coração feliz e com um sorriso nos lábios. Por que que pessoas penduram as harpas no salgueiro? O Salmo nos mostra aqui algumas razões, 3 delas. Primeira razão, porque alimentam as lembranças amargas das crises da vida. Dos versículos 1 ao 4 encontramos isso. Que tipo de crise eles estão enfrentando? Estão enfrentando algumas crises que quanto mais eles se lembram da crise, mais eles alimentam aquela crise. 70 anos alimentando crises. Primeira crise da desinstalação, às margens dos rios de Babilônia. Eles estão onde não gostariam de estar. Gostariam de estar em Judá, gostariam de estar na sua terra, gostariam de estar em Jerusalém, gostariam de estar em casa, mas estão escravizados, estão em Babilônia. Estão onde não gostariam de estar, pisando o chão que nunca sonharam pisar, e junto com aqueles que os oprimiram e os escravizaram, foram arrancados do seu lar, os vínculos de geografia foram quebrados, o senso de pertencimento foi anulado. Todos nós temos o que chamamos de senso de pertencimento, nós precisamos pertencer a algum lugar. Todos nós aqui da igreja nos identificamos, somos da IPI, esse é um senso de pertencimento de uma família espiritual. Somos de Chapadão do Sul, é o nosso senso de pertencimento, pertencemos a esta cidade abençoada, mas o povo de Deus, em 70 anos não se sentia pertencendo a um lugar. A maioria de nós viemos de fora. Deixa eu perguntar uma coisa, quem não nasceu aqui em Chapadão do Sul? Levanta a mão. Aí, ó. A grande maioria. Quase todos. Mas, hoje nos sentimos pertencendo a essa cidade, não é mesmo? Alguns se converteram em outra igreja abençoada, mas hoje adoram a Deus aqui. É senso de pertencimento. Todos nós precisamos pertencer, é a nossa identidade. Talvez existam pessoas que estão desistindo,
e pendurando as harpas no salgueiro, porque não se sentem pertencendo a um lugar, não se sentem pertencendo nem ao cristianismo. E aí vem essa crise de desinstalação, o não ser do local, o dizer eu não adoro se não estiver na minha terra, na minha casa, no meu lar, onde eu quero estar. É interessante que o cristão adora a Deus em qualquer lugar. Se você mudar lá para o norte do Brasil, você continua buscando a Deus, adorando a Deus. Você encontra lá a família cristã e vai adorar a Deus. Isso é senso de pertencimento. Esteja onde estiver, continue a adorar, continue a cantar, continue a orar, continue a se alegrar em Deus, continue a cultuar a Deus, continue a evangelizar pessoas onde estiver, para que você não pendure as suas harpas no salgueiro. Mas eles enfrentavam também e alimentavam a crise de apatia coletiva. Nós nos assentávamos. Apatia é o desânimo crônico, é a morte da esperança. Apatia é dizer, eu vou deixar a vida passar, eu vou empurrar com a barriga. É a decretação do fracasso. Apatia é o desistir de lutar e dizer, já estou vencido mesmo, já era. Apatia é apostar que a crise é imutável. Eles se assentavam como que dizendo, não há mais solução para nós. Contemplam a tragédia, falta sonho para sonhar, falta esperança para esperar, falta amanhã para a tragédia do hoje. Independente daquilo que você estiver vivendo de negativo na sua vida, eu quero te dizer, não se assente às margens do rio de Babilônia, não se assente, continue em pé, continue olhando para o futuro, continue esperando. Existem pessoas que se deprimem espiritualmente, emocionalmente, porque abaixam as guardas, se entregam. Já viu aquelas pessoas que se entregam numa enfermidade, se entregam num problema, e aí o problema fica maior, a enfermidade fica maior, o drama fica maior, porque se entregou. Eu lembro de uma senhora que, depois de ter perdido o filho querido, ela entrou em depressão, estacionou no luto, e por alguns anos não saía mais de casa, não se arrumava, não queria mais olhar para a vida, não queria mais amizades, até que um dia, com muita insistência, alguém a levou para os trabalhos da APAI, e ela então, olhando tanta gente que precisava de sorriso, de abraço, de carinho, ela começou a reviver para a vida, começou a ir ajudar como voluntária, o sorriso foi voltando, ela foi superando. Sabe o que é necessário fazer por vezes? É você se levantar da margem do rio de Babilônia e voltar para a vida, e voltar a sonhar, a esperar. Eles também enfrentavam e se entregavam à crise de melancolia. Versículo 1, e chorávamos, tudo ao redor parece que era tomado por dor e tensão. Os salgueiros, até os salgueiros, as árvores, o salgueiro de Babilônia, dizem os historiadores que eram aquelas árvores como são os chorões. Aqui em algumas cidades existem essas árvores, o chorão, já viu isso? As folhas caem em forma de lágrimas e até a natureza parece triste quando alguém está triste. E chorávamos. Não cantam, não sonham, não planejam, não reagem e choram. Enfrentavam também a crise de nostalgia e lembrando-nos de Sião, choravam lembrando-se de Sião. A espiritualidade não é geográfica, como já falei, você pode se alegrar em qualquer lugar.
e ela também não está submissa ao tempo. Você não precisa se entristecer por causa do passado e deixar de adorar a Deus. Existe uma diferença entre saudade e nostalgia. Saudade é um sentimento legítimo. Quem ama sente saudade, quem tem afeto sente saudade. Sentimos saudades de pessoas do nosso passado, sentimos saudade de momentos gostosos que vivemos. A igreja mesmo gera saudades nos corações, etc. É saudável isso, somos humanos. Mas existe uma saudade doentia que nós chamamos de ou saudosismo ou nostalgia. É aquela saudade que não te deixa dar um passo mais à frente. Você vai dar um passo para o futuro, mas o passado está amarrando aqui. Vai dar um passo adiante e fica sempre com aquele saudosismo doente, aquele tempo que foi bom. Então isso impede de você caminhar para frente. Aquela época sim, isso impede. Aquele emprego que eu tinha, aquilo lá sim que foi a época boa, depois eu nunca mais me refiz. Você fica alimentando o saudosismo, a nostalgia. Isso impede para que você ande para o futuro. Tem gente que vive só do passado, as bênçãos só do passado. Deus tem bênção para você hoje aqui. Então acredite nisso. Acredite que Deus tem um presente maravilhoso, um futuro maravilhoso. Não fique amarrado ao passado. Lembrou do meu avô falecido? Ele era muito querido, um crente muito firme. Mas interessante que ele, apesar de ser convertido a Cristo há décadas e décadas, desde a sua mocidade, por vezes ele pedia para dar um testemunho na igreja, e ele contava a sua conversão. Aí outro dia ia dar um testemunho, ele contava como foi a sua conversão. Se passava mais um tempo, ele ia dar o testemunho, contava o testemunho da sua conversão. Um dia a gente perguntou assim: será que o vovô não tem mais nada a contar para... Será que Deus não está fazendo mais alguma coisa na sua vida para Ele compartilhar o que Deus está fazendo hoje, as esperanças do futuro? Querido irmão e irmã, não viva das crises de nostalgia. Segunda razão, por que eles penduram as harpas no salgueiro? Porque não conseguem perdoar. Dos versículos 5 indo até o 9, eles cantam os cânticos de Sião quando tudo está bem, mas quando eles são afrontados, violentados pelos babilônicos, eles penduram as harpas no salgueiro e começam a alimentar vingança, começam a cantar desejo de vingança, como nos últimos versículos lidos. Eles estão com as harpas penduradas, sem os cânticos de Sião, cheios de ódio, desejo de vingança, porque tinham uma relação institucional com Deus e não uma relação pessoal com Deus. Veja comigo os versículos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, eles exaltam a cidade de Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, falando de Jerusalém, da cidade, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Em outras palavras, eles institucionalizam a fé. A fé só pode ser vivida em Jerusalém. Para eles, eles amam mais Jerusalém do que Deus, amam mais o templo do que a sua relação com Deus. Eles dizem: a minha maior alegria não é Deus, é Jerusalém. A minha maior saudade não é a presença de Deus, é Sião, é a cidade. Tem muita gente amarga hoje, que morre pela igreja, mas não vive pelo Deus da igreja. Esse é um problema. A gente chama isso de religiosidade, que defende até a morte as doutrinas da palavra de Deus ou da sua denominação, mas não desenvolve uma intimidade com Deus.
Isso se chama farisaísmo. Discute por qualquer coisa na vida cristã, mas não mostra uma vida cristã onde Deus sai dos poros assim, onde transborda Jesus. Quando evangeliza, quando adora, isso não acontece. Está tudo no padrão apenas da religiosidade. Esse é um risco que nós temos, e é exatamente nesse caminho que entrou o povo de Israel. A saudade do templo e de Jerusalém, mas não de Deus. Eles registram também psicologicamente o trágico e vivem presos historicamente a ele. Ainda no versículo 7, ele se lembrando do dia de Jerusalém. Em outras palavras, o dia de Jerusalém, aquele dia em que tudo aconteceu, em que a tragédia aconteceu. Por vezes, nós temos que apagar da nossa mente o dia da tragédia. Temos que apagar, pedir graça de Deus, pedir bênção de Deus sobre nossas memórias. E Deus faz isso. Eu lembro de uma situação e quero compartilhá-la. Não é uma exposição, pelo contrário, este casal deixou muito claro assim que quando necessário podíamos testemunhar. Mas era um casal querido, um casal que em algum momento sofreram um tropeço e ele foi encontrado com outra pessoa que não a sua esposa. Aquilo deu uma tragédia enorme na sua família. E apesar de ter havido perdão, eles voltaram à igreja do Senhor, começaram novamente a congregar, com muita angústia no coração, muita vergonha, mas estavam ali presentes, e Deus foi tratando. Mas um dia ela chegou para mim e disse: pastor, está perdoado, mas eu tenho um problema, as minhas memórias voltam. E quando voltam aquelas memórias, por exemplo, quando eu ouço em algum lugar, tocando a música que naquele dia estava tocando, quando descobri o problema, eu fico arrasada. O dia acaba para mim, a semana acaba para mim. Eu tento e não consigo. São as memórias doídas. Quando eu vejo que ele está com aquela blusa que estava naquele dia, eu não falo nada para não entristecê-lo, porque já está sendo tratado diante de Deus, mas isso me pesa o coração. E eu orei a Deus e disse: Senhor, nos dá sabedoria para lidar com isso. E eu disse a ela: faça duas coisas. Em primeiro lugar, aquilo que no teu visual você pode tirar, faça isso. Por exemplo, aquela blusa, ou dá para alguém, ou joga fora, mas compra outra blusa para ele, para celebrar agora a nova vida. Certo, ela fez isso. E o que eu faço quando tiver alguma coisa que eu não consigo mudar, que não é material? Bom, aí você ajoelha diante de Deus, se tranca no quarto, e ora a Deus e deposita aquela memória diante de Deus. Reclame para Deus, chore para Deus, peça graça de Deus, peça bálsamo para o Senhor. Pois bem, e ela foi fazendo assim. Um dia ela chegou e disse: pastor, tudo aquilo que me fazia sofrer, Deus limpou da minha mente. Nós precisamos esquecer, como este povo, o dia de Jerusalém. Um bispo da igreja episcopal chamado Desmond Tutu, que talvez foi o homem que mais trabalhou com perdão no século passado, porque quando acabou o regime do apartheid na África do Sul, a África do Sul estava prestes a ter uma guerra civil. A África do Sul estava prestes a ter uma guerra entre brancos e negros.
e termina o regime, aqueles que foram oprimidos querem imediatamente se vingar. E aí o Nelson Mandela e Desmond Tutu andaram por todo o país pregando perdão, pregando a unidade. E Desmond Tutu escreve um livro chamado Livro do Perdão. E eles montam bancas de perdão no país inteiro, onde pessoas vão para chorar suas mágoas, vão para registrar seus dilemas com o passado, vão para pedir perdão ou vão para receber o perdão. E ele escreve no meio dessa experiência que o perdão permite que nós nos tornemos autores do nosso próprio futuro, desacorrentando-o do passado. Então seja autor do seu futuro. De que forma? Perdoando gente do passado, perdoando circunstâncias do passado. Senão você não consegue ir para o futuro. Perdoando o dia de Jerusalém. Eles registram não apenas o dia da tragédia, mas até as verbalizações da agressividade dirigida a eles. Quando os edomitas estão lá do lado de fora torcendo pelo exército babilônico e dizendo: arrasem mesmo, arrasai até os fundamentos, arrasem Jerusalém. 70 anos depois eles ainda se lembram das palavras ditas no dia da tragédia. Gente presa ao dia da tragédia não consegue construir um futuro. Eu sei que todos nós temos um dia de Jerusalém na nossa vida, um dia de tragédia na nossa vida. Por vezes mais de um dia. Mas eu quero te dizer, você pode colocar isso diante de Deus hoje e dizer: Senhor, apaga as minhas memórias hoje, as memórias ruins. Não que você vai sofrer de amnésia, esquecer, não. Mas você vai lembrar sem mágoa, lembrar sem ressentimento. Quarto lugar, a primeira vez que eles olham para o futuro é para desejar a tragédia e destruição dos seus inimigos. Versículo 8, veja comigo: filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Agora eles torcem pela destruição de Babilônia. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Em outras palavras, nós estamos aqui torcendo para quem fez o mal para nós, receba o mal também. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os filhos de Babilônia não tinham nada a ver com o que os avós fizeram 70 anos atrás. Mas eles dizem: até os filhos pagam pelo que os avós fizeram contra nós. Eles acabam tendo um conceito estúpido do que é ser feliz. Versículo 9: feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. A violência é motivo para chorar, mas eles estavam alegres, dizendo: um dia vai ter vingança. Violência não é motivo nenhum de satisfação para ninguém. Eu e você não podemos nos alegrar com a desgraça de ninguém, nem com a queda de um adversário, de um inimigo. Isso deve causar tristeza no nosso coração e não alegria. Mas eles vivem isso. Quando falo sobre isso, lembro-me de uma mulher crente, mas com o coração cheio de desejo de vingança. E ela usava a fé cristã, a vida na igreja, para expressar sua vingança. Aí um dia teve uma programação na igreja, e haveria uma saída para um parque. Todos os irmãos e irmãs da igreja iriam passar um dia no parque, orando e também tendo um momento de comunhão, aquele sol bonito e tal. E alguém falou assim: esquecemos de falar com a irmã fulana, né? Alguém liga para ela, aí o pastor ligou, e ela disse: eu estou sabendo que ia haver a programação, ninguém me avisou, mas eu estou aqui orando para que chova bem na hora. Tem gente assim.
coração cheio de desejo de vingança. Terceira e última razão, porque eles penduram as harpas, porque seus olhos não contemplam os motivos na vida para cantar. Existem motivos para cantar. Eles estão numa terra estranha, mas estão às margens dos rios de Babilônia. Lugar lindo. Estão às margens de rios lindos, não estão num deserto. Estão às margens do rio Eufrates e Tigre, lugares férteis. Eles podiam dizer, não estamos na nossa terra, mas vamos louvar a Deus por esse lugar lindo que estamos. Vamos aproveitar a beleza de Babilônia enquanto estamos aqui. Vamos tirar as harpas, vamos adorar. Enquanto não voltamos para a nossa terra, adoramos aqui, na beleza deste lugar. Mas seus olhos estão cegados. Eles tinham água em abundância, mas isso não fazia sentido. Tinham com o que sobreviver, mas isso não fazia sentido. Sabe quando você não valoriza mais nada em volta de você, não valoriza mais nada que Deus te dá, não valoriza mais a beleza da vida, da cidade, onde Deus te coloca, não valoriza as coisas boas que vão acontecendo na sua família, não valoriza as coisas que Deus tem feito no cotidiano da igreja, porque seus olhos estão na tragédia, estão no dia de Jerusalém, estão lá onde aconteceram os tantos problemas que fizeram com que você pendurasse a sua harpa. Eles tinham sombra para descanso. Versículo 2, os salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Em outras palavras, ficavam debaixo da sombra, podiam agradecer por aquela sombra, podiam, como Paulo e Silas, Atos capítulo 16, adorarem, cantarem salmos e hinos de louvor a Deus, mesmo na prisão, mesmo no lugar mais inóspito, o pior lugar para alguém estar, uma prisão romana. E lá eles, quando chegaram, começaram a cantar, louvar e cultuar a Deus, até que o milagre acontece, as portas tremem, e Deus dá a liberdade, o carcereiro se converte e tudo mais. Não perca a doçura da vida, faça da vida uma canção para com ela glorificar a Deus. Existe gente que pendurou as harpas no salgueiro e não tirou mais. Cantava, não canta mais. Adorava a Deus em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, não adora mais. Não cultua mais. Liderava, ministrava, não o faz mais. Ensinava, não ensina mais. Discipulava, não discipula mais. Pendurou as harpas no salgueiro. E Deus está dizendo nessa noite, tire as harpas do salgueiro e comece a cantar as canções de Sião. Aleluia, aleluia. A história de uma missionária chamada Ione, brasileira, estado de São Paulo. Ela vai servir a Deus numa cidade chamada Nampula, em Moçambique. E os anos vão se passando no ministério, ela trabalha intensamente, foi bem treinada para que tudo acontecesse. Mas um dia ela diz assim, eu não vou continuar aqui, não tem frutos. O trabalho cristão, o trabalho missionário não está gerando frutos. Eu vou embora para o Brasil. E pendurou a harpa no salgueiro. Era o último dia de culto que ela ia participar. Aí se despediria do campo missionário e voltaria para o Brasil. Sua consciência estava em paz, porque ela dizia, não há frutos, não há confirmação. Então, harpa no salgueiro. Interessante que, domingo de manhã, as pessoas que vão para o culto, vão indo assim, formando uma caravana. Lá é muito interessante, não há o compromisso exato de
hora para começar o culto. A hora que juntou bastante gente, começa o culto. E vão até a hora que der fome, almoço, etc. Os cultos duram 3 horas, 4 horas. Se canta muito, se prega muito, se tem muitos momentos de comunhão. E a Ione indo com aqueles irmãos para o culto. E gente vem se agregando de um lado, de outro e tal, e vai se formando aquela caravana, e durante o ir para o culto, essas caravanas já vão cantando, já vão adorando, já vão dançando, já é um momento do culto antes do culto. Quando chegam lá, o fogo já está aceso, né? A adoração já está acesa no coração. E a Ione foi, e chegando lá, tem os momentos de pregação, tem os momentos de louvor, tem os momentos de palavra liberada para quem quiser testemunhar, quem quiser falar. E aí, de repente, um senhor de 85 anos pede a palavra. E todos se assustam, porque aquele homem é o feiticeiro da tribo, da aldeia. Portanto, é alguém que lutou contra o cristianismo por muito tempo. Ele já estava no culto, isso já era motivo de surpresa para a igreja. Agora ele pedir a palavra, aí ele vai para a frente e diz assim: por 85 anos, eu servi aos deuses, aos espíritos dos deuses, aos guias. E eu sempre perguntei a Deus o que eu deveria fazer, porque meu coração é incompleto e vazio. E hoje à noite eu tive um sonho. E alguém chegou e me disse com uma voz da alma. E ele, entendendo a voz de Deus, dizendo: vai passar uma caravana em frente à sua casa. E tem uma mucunha eles chamam de o branco, o americano ou o brasileiro. Você acompanha a mucunha, porque para onde ela for, você vai encontrar aquilo que vai preencher o vazio da sua alma. E ele falou, eu acordei e fiquei esperando. E quando eu vi a caravana passar, e quando eu vi Ione passar, eu falei, é a resposta. E eu cheguei aqui e ouvi tudo que Deus tinha para a minha vida. E hoje eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. 2 bênçãos. A primeira, a conversão daquele homem. A segunda, a Ione tirou a harpa que ela tinha colocado no salgueiro e disse: Deus, o Senhor está me dando resposta. O Senhor já está me dando resposta para o ministério. Ela continuou, e a partir daquele tempo a igreja foi crescendo, crescendo, não parou mais de crescer. Deus foi abençoando, e frutos vieram e se multiplicaram. Querido irmão, querida irmã, tire sua harpa do salgueiro hoje.